Boa noite. Falando assim das minhas qualificações, eu fico até orgulhosa de tanta coisa que eu já fiz, né? Mas eu estou há 5 anos na companhia e antes de eu começar a palestra, eu vou passar um vídeo, que é um vídeo que eu, na última palestra que eu estive aqui, eu também já passei para vocês, que vocês vão entender perfeitamente qual que é o recado, né, e o benefício do produto que eu venho oferecer para vocês hoje. Mas, acima de tudo, eu não venho só falar de produto, eu venho para falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Eu atendo o interior de São Paulo todo, né, eu falo que sou quase como uma caminhoneira, só falta o caminhão, né, porque eu viajo bastante. E com isso, eu acabo vendo vários cenários hoje do mercado imobiliário. E essa é a experiência que eu gostaria de estar passando para vocês. E hoje, então, um bate-papo rápido, prometo não tomar muito tempo de vocês. Eu vou colocar o vídeo, depois eu começo falando a palestra. Obrigado. Cara, hoje eu fui ver um apartamento incrível para alugar. Nossa, é um sonho. Exatamente o que eu tava procurando, sabe? Sei não, hein? O aluguel deve ser bem caro, viu? Não, não é não. Vocês têm que ver, ó. A vista é maravilhosa, é linda demais. É um apartamentaço. Agora é só achar um fiador e ir lá fechar o negócio. Ficou na mão, hein? É, pois é. Relaxa. A Sul América tem o Garantia de Aluguel, um título de capitalização que facilita a vida de todos no processo. Puxa, é mesmo? É assim, ó. Você combina um valor para o título com o locador, que fica valendo como garantia para ele contra inadimplência ou danos no imóvel. Olha. Aí, estando tudo certo no final do contrato, sim, você ainda resgata o valor corrigido. Que bela ajuda, né? Poxa, brigadão, hein? Eu vou ir procurar um corretor agora mesmo, viu? A conta. A conta, é claro. Vai alugar um imóvel? A Sul América está do seu lado. Sul América Garantia de Aluguel. O título de capitalização para você alugar um imóvel sem burocracia. Saiba mais em sulamerica.com.br/garantia de aluguel. Bom, né, vocês viram que, além da conta, ele ficou sozinho, né? O mercado de locação, acho que nesses últimos 15 anos, passou realmente por essa transformação, né? Vocês melhores do que eu podem me falar, mas vocês contavam aí com a figura do fiador. Então, qualquer locação, né, tinha que ter a figura do fiador. Há 15 anos atrás, a gente tem 2 produtos aí que são pioneiros, uma capitalização, em que a companhia Sul América lançou, e temos também, que vocês devem conhecer, o Seguro Fiança, mas hoje eu falo só de capitalização. A Sul América é uma empresa, uma seguradora que, além de ter todos esses ramos que vocês estão vendo, aí, é a segunda maior seguradora independente do país. Nós completamos o ano passado 120 anos, né? Então, nós contamos aí com 5.000 funcionários, 30.000 corretores ativos, e a Sulacap, que era só da capitalização, integra agora o corpo da companhia também. Só para vocês conhecerem a solidez da empresa. Nós temos 120 anos de capitalização, com garantia de aluguel, 15 anos. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Vou falar um pouco das características dos produtos e em qual necessidades eles atendem realmente vocês, ok? Bom, mercado de locação. Hoje, né, como eu falei para vocês, 15 anos atrás, qual era esse mercado? Esse mercado era só o do fiador. Agora nós podemos contar tanto com a caução, aquelas que vocês conhecem, os 3 aluguéis, né, em dinheiro, a caução em título, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, e vocês também podem contar com o seguro fiança. O que acontece com isso hoje, gente? Vocês contam com opções de garantias a mais para oferecer para o inquilino. E dentro dessas características de cada garantia, você vai ter um perfil. O que acontece isso para vocês na prática? Aumenta o giro de locação. Né? Antigamente, é o que eu falei para vocês, só a figura do fiador, e se o fiador morasse em outro estado, ou se ele não tivesse uma condição aí favorável para que ele transmitisse segurança no momento das negociações. Mas o que vocês conhecem hoje é o título de capitalização. E todo mundo já ouviu falar. Só que esse título de capitalização ele está adequado a atender às necessidades das imobiliárias. É isso que eu vim falar hoje. Ele está adequado como? Ele é um produto financeiro, sim, certo? Mas é um produto financeiro voltado à garantia de locação. Então, ele tem um prazo de vigência menor, ele tem um deságio menor, justamente para poder servir de garantia durante um período determinado de locação.
Então, o que ele é destinado? É um título de modalidade tradicional, destinado à locação de imóveis residenciais e comerciais. Ele é adquirido pelo quem? Pelo inquilino. Esse inquilino pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Depósito único, né? Ele é uma garantia única. Eu costumo brincar com as pessoas que ele é muito parecido com o calção em dinheiro, né? Só que eu brinco assim, é um calção melhorado. Por quê? O calção, vocês sabem que vocês têm aquela limitação de pedir 3 aluguéis, tem que se abrir uma conta de poupança. Com o título de capitalização, você dá governança ao dinheiro. O que significa isso? Ele está em forma de capitalização com uma companhia. Vocês não vão precisar ter o dinheiro com vocês, né? Ter que administrar esse dinheiro ou ficar na conta do locador. Ele fica com a companhia, então, na hora que o inquilino quiser resgatar, ele vai ter aí que resgatar o título de capitalização. É calcionado para a imobiliária ou o locador, você é a imobiliária que vai definir isso, e o valor do título é um acordo entre partes, imobiliária e inquilino. Eu digo que quem é o laço mais forte aí? Com certeza a imobiliária. Então, quem que vai determinar o valor do título? A própria imobiliária. Tá? O inquilino, por sua vez, ele vai ter que aceitar a negociação se ele quiser, obviamente, alugar o imóvel. Tá? Aqui eu dei um exemplo para vocês do que seria, porque assim, a Sul-América faz título de capitalização a partir de R$1.000. Tá? A imobiliária vai definir qual o valor de título que ela quer em quantidade de aluguéis. Eu posso trabalhar com 1, 2, 3, 6, 12, 20 aluguéis? Quem vai determinar é a imobiliária. O meu papel é só orientá-los da quantidade de aluguéis que seria recomendável. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de um aluguel de R$1.000, que é uma média hoje, né? Eu acho que existe aluguéis mais baixos, sim, mas a gente tem aluguéis aí que começam, né? O grande giro está em torno desse valor. Aqui, estamos sugerindo uma quantidade de 6 aluguéis e sairia um título aqui, no caso, do valor de R$6.000. Estou pegando 1.000, fazendo vezes 6 vezes o aluguel, daria um valor de R$6.000. Posso incluir alguns encargos? Posso incluir coisas específicas nesse valor? Claro. Aqui tem até uma sugestão, condomínio, água, luz, multa contratual, o que vocês acharem necessário. E esse valor de 6, é isso que eu tenho que realmente contratar do título? É isso que o inquilino vai pagar? Não, gente, isso vai depender de uma avaliação que vocês vão fazer do inquilino. De praxe, o que a imobiliária faz quando chega o cliente para ela? Ela vai olhar a ficha cadastral dele, se a renda é compatível com o valor do imóvel que ele está alocando, se ele tem restrições financeiras ou não. Algumas imobiliárias nem locam se ele tiver restrição. Né? É que nós estamos num mercado agora muito complicado. Né? Nós começamos um ano de 2016 aí só falando em inadimplência, crise, enfim. E eu tenho ouvido das imobiliárias, eu até quero ouvir de vocês também, que alguns proprietários estão dizendo assim, não, pode fazer o calção de 3 aluguéis, não, eu estou aceitando, porque o meu imóvel está há muito tempo sem fazer a locação. É lógico que, se eu for falar honestamente para vocês, 3 aluguéis é pouco, né? Ou é bom? É bom alocar com 3 aluguéis? Quero saber de vocês agora. Não, 3 é muito arriscado. E aí a gente fala muito bem, a gente começa a falar de risco. Quando eu falo 6 aluguéis aqui, é o mínimo, né, recomendável, pensando numa inadimplência. Eu gosto muito de afirmar isso. Eu estou trabalhando 5 anos e eu falo que, se eu for mudar de ramo, eu posso até abrir uma imobiliária, porque a gente vai aprendendo muito com vocês. Mas, se eu tivesse a imobiliária, o ideal, né, o número ideal é de 10, 8, 10, 12 aluguéis. É lógico que, às vezes, isso não é viável, né, porque eu tenho certeza que está passando na cabeça de vocês assim, não, mas o inquilino não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, ele vai ter dinheiro para fazer um título de capitalização? Mas tem. Eu vou passar uns números para vocês, porque eu costumo dizer que o número não mente, né, não tem como mentir. Mas a gente recomenda pelo menos 6, e um número ideal de 10 a 12. Qual tipo de avaliação que pode ser feito qual critério que vocês usariam para ver se vai ser mais ou menos? Vamos colocar aqui um exemplo de um inquilino. Inquilino, funcionário público, estabilidade, da Receita Federal, né? Deve ter aquele olerite assim, né, que a gente nem imagina. A gente quer prestar concurso para trabalhar na Receita Federal. Não tem restrição. Então, se eu começar aí, estou locando um imóvel,
não muito novo, um imóvel mais antigo, tudo. Compondo esse quadro, o que a gente vê? Um inquilino que não tem restrição, que demanda menos risco, tem estabilidade, tem um salário superior ao que ele está locando. O imóvel que eu estou locando para ele não é um imóvel recém-reformado, já é um imóvel mais antigo, enfim. Posso cobrar 3, 4 aluguéis aqui? Se ele está demandando menos risco, sim. É lógico que a gente nunca sabe o risco exato, né? Mas se ele está demandando, sim. Agora, vamos mudar a cara desse inquilino? Vamos colocar ele autônomo, com uma pequena restrição, quer dizer, não comprova a renda, tem uma pequena restrição. E aí, o imóvel que você está alocando para ele é um imóvel novinho, gente. É um imóvel que acabou de estar pronto, está com torneiras da DECA, papel de parede, enfim. O que eu tenho que fazer? Não é mais risco? Então, aqui não caberia os 6 aluguéis. Né, caberia mais. E a gente sempre pensando na carteira saudável da imobiliária. Se o inquilino não tem um fiador, né, de acordo com os padrões que vocês querem, não consegue fazer um seguro-fiança, porque o seguro ele precisa não ter restrição, enfim, ele vai passar pela avaliação de uma companhia de seguros. E ele não consegue ter o dinheiro, talvez ele não seja, né, aquele cliente que vocês querem para a carteira, porque todos nós temos que avaliar o risco, tanto a companhia como a imobiliária também. Mas o meu papel aqui é demonstrar para vocês o seguinte: posso ser flexível nesse número, porque a intenção aqui é ter segurança e fechar negócio, que todo mundo está precisando, certo? E aqui você pode incluir água, luz. A análise cadastral é feita pela imobiliária. E aí tem um outro tipo de produto que é a companhia que faz. Mas quando eu falo pela imobiliária, vocês têm expertise, vocês estão no negócio. E melhor do que isso, quando ela falou no meu currículo, ela, não sei se vocês lembram, ela falou: você é analista de crédito. Eu já fui realmente analista de crédito. E a gente acaba virando até um dom, né? O inquilino chega, senta, meia horinha de conversa com ele, você já fala assim: esse cara vai dar problema. Eu tinha algumas coisas, e sempre assertivo. É muito difícil até a gente dizer assim, não, um caso ou outro surpreende, mas a maioria a gente consegue realmente detectar. É um detector, né? A gente consegue perceber se aquele cliente vai dar algum problema ou não. E esse bate-papo, porque o inquilino, onde que ele vai? Ele não vai na companhia de seguros, ele não vai na corretora de seguros, ele vai na imobiliária. Por isso é muito mais importante do que a minha avaliação de crédito é a de vocês. Tá? Então, nesse quesito, fica claro para vocês que vocês é que determinam pelo risco o valor do título de capitalização? Vocês que vão determinar a quantidade. Aí, como eu sei, né, que quando eu falo isso, aí eu também tenho um dom de ler as mentes. Todo mundo deve estar realmente pensando: não tem dinheiro? E eu trago algumas informações importantes de mercado, né? Como nós estamos há 15 anos no mercado, uma primeira informação que me deixa com muito orgulho: o interior de São Paulo, gente, produz mais título de capitalização que a cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia. O ano passado, nós fechamos 98 milhões em títulos de capitalização, a minha diretoria. Tá? A gente tinha uma meta bem robusta, a gente quase chegou lá, mas foram 95 milhões. Dentre esses 98 milhões, o que eu fecho em valores de título? Olha só. Meu ticket médio é de 5 a 8 mil reais. Os títulos que saem, não saem em valores, a maioria, vamos pôr aí, a maioria da minha carteira é entre títulos de 5 a 8 mil reais. Era 10 mil, tá, gente? Mas esse ano, o que aconteceu? Tem muito dinheiro no mercado? Não, né? Então, o meu ticket caiu. Quem dava, né, pedindo mais aluguéis, acabou pedindo menos aluguéis. Então, o que aconteceu? Os títulos que eu tenho feito agora, a grande parte não ultrapassa 8 mil reais. E o que significa? Eu estou falando de aluguéis altos aqui, gente? Não estou falando de aluguéis daquele valor que vocês pensaram. A pessoa não vai ter dinheiro, porque quem paga aluguel de 500 até 1.000, 1.500 reais não tem dinheiro. E não é uma verdade. Esse aqui é o meu quadro. Quem me dera eu fazer mais para imóveis comerciais ou de valores mais altos, de alto padrão. Eu gostaria muito, porque daí a gente bate meta facinho, fazendo títulos mais altos. Mas essa é a minha média. Uma outra percepção que vocês vão ter de mercado também, o fiador ainda é muito presente. Como vocês veem aqui, ó, essa coluna é do fiador. Ainda nós temos aí uma média de 48% no Brasil, que as imobiliárias usam como principal garantia o fiador.
Esse número, como eu mostrei para você naquele vídeo, que eu acho que aquele vídeo diz tudo, vem caindo ano a ano. Há 5 anos atrás, quando eu entrei na companhia, esse número era de 63%, 64%. Por quê? Uma verdade seja dita, né? Geralmente o fiador, quem que ele é? Uma pessoa da família, eu costumo dizer até como uma vítima, né? Uma pessoa próxima, um amigo, e esse amigo, essa pessoa está cada vez mais difícil de ser encontrado. E principalmente uma coisa que está acontecendo muito no mercado, imóveis financiados, né? Muitas pessoas até vêm oferecer o imóvel financiado como garantia, que não pode também, porque não é um imóvel que está quitado. E a segunda maior garantia que essa coluna abóbora aqui, laranja, é caução, que é a caução que vocês conhecem de 3 aluguéis e a caução em dinheiro. Então, sempre, esse é um mercado que sempre teve aqui, né, de dinheiro. Então, qual que é a oportunidade? É colocar o produto na prateleira, né? Se eu tenho um desafio, como eu viajo muito, conheço muitas imobiliárias, eu tenho imobiliárias muito grandes que ainda são resistentes. Confesso para vocês, elas dizem, não, mas esse produto, será que vai funcionar? Será que o inquilino, será que isso é viável para a imobiliária? Então, qual que é o meu trabalho quando eu venho fazer uma palestra? É mostrar o mercado, conversar com vocês, ter essa proximidade, né? Começar um relacionamento. Eu até gostaria de agradecer a oportunidade, o Masson, sempre a gente está querendo lotar a sala. Eu falei, calma, Masson, uma hora a gente lota essa sala, né? É o começo de um relacionamento, mas a companhia ela está muito voltada para as imobiliárias e em produtos que atendam às necessidades das imobiliárias. Esses 15 anos nos serviu para mostrar o quanto essa parceria nossa é saudável. Porque, fora isso, como vocês sabem, nós temos uma filial aqui que hoje está representada pelo Alexandre, né, Alê? Que está aí atrás. Foi culpa do Alexandre eu ter chegado atrasada, porque ele é piloto de fuga, né, vem correndo, ele falou assim, você chega lá rapidinho, ele quase chega primeiro que eu, né, Alê? Ah lá, trânsito, é mulher, né? Gente, mulher no volante é diferente. E a Daniele também, o apoio comercial da filial. O que é importante? A proximidade com vocês também. Antigamente, nós tínhamos uma filial que atendia Piracicaba, que era de Campinas, e agora a gente já tem uma filial dentro da cidade. Tudo bem com isso? Alguma dúvida até aqui? Posso proceder? Bom, um inquilino, né? Para o inquilino, ele vai desembolsar dinheiro. Não é verdade? Eu estou oferecendo uma oportunidade, uma garantia para ele diferente, que só eu cheguei para ele e falei, olha, eu tenho, além do fiador, eu tenho a opção de uma capitalização. Né? E o que essa capitalização traz aí de benefícios para o inquilino? Primeiro, gente, o constrangimento de obter um fiador. Como eu falei, é uma figura que cada vez está mais escassa. O produto ele é rápido, fácil, sem burocracia. O que significa isso? Uma proposta de capitalização ela sai em 10 minutos. O corretor ou a própria imobiliária pode fazer isso. A gente tem disponibilidade de sistema para os dois. Fazendo a proposta e a emissão de um boleto no valor que a imobiliária determinou. O título vai ser 10 mil reais. O cliente pagou. Né? Às vezes ele está com caminhão de mudança na porta da imobiliária, né, gente? Pagou. No dia seguinte, confirmando o pagamento com a companhia do valor do título, vocês podem liberar a chave para ele. Liberou a chave, vocês têm a garantia do valor de 10 mil reais para a locação. Esse inquilino ele não precisa comprovar a renda, mas o que ele mais gosta mesmo, gente, é que ele vai dispor de 10 mil, mas ele tem o resgate ao final de sair do imóvel, no final de contrato de locação, a entregar o imóvel, as chaves, sem débitos, ele recebe, e no prazo de vigência, que logo mais eu vou mostrar para vocês, ele recebe 100% do capital aplicado dele, com uma pequena atualização da TR. E a atualização da TR é pequena mesmo, não é igual a poupança, tá? Isso a gente tem que deixar claro para ele, porque eu não estou propondo para ele um investimento. Estou propondo uma solução para ele de garantia. Mas eu devolvo o dinheiro dele atualizado. Fora isso, ele concorre a 2 sorteios por mês. E aqui o interior é muito pé quente. Já teve 2 prêmios, né, Alexandre? Entregues aqui. Um aqui mesmo na cidade de Piracicaba e outro em Limeira, foi isso? Em Piracicaba. Tá? Nós tivemos 2 prêmios entregues, até eu acho que eu pedi para o meu marketing fazer mais divulgação disso, para o pessoal entender que saem os sorteios. Semana passada eu estava em Sorocaba e eu até divulguei em Sorocaba. Eu entreguei um prêmio de 56 mil em Sorocaba. São vários valores. E o que ele ganha quando ele é sorteado? Ele ganha o valor do título. Se o título é de 10, de 20, 40, 50 mil, ele ganha o valor do título. Então, ele tem
rapidez, facilidade, ele consegue negociar esse valor com a imobiliária, ele não precisa ir atrás de um fiador, ele tem uma assistência residencial gratuita, com eletricista, encanador, vidraceiros e outros. Esse serviço aqui, às vezes ele passa em branco, inclusive já aconteceu isso comigo, de eu precisar de um chaveiro, eu pagar do bolso, esquecer que eu tinha esse recurso, esse benefício num cartão. Mas para quem está mudando, não tem profissionais que ele conheça, isso aqui é muito importante, e ele tem direito a vários chamados. E para a imobiliária também. Pense naquela ligação de sábado, tipo 10 horas da manhã, ai, meu chuveiro queimou, está vazando alguma coisa. É só pedir para ele, a senhora adquiriu um título de capitalização? O senhor tem direito aqui a uma assistência residencial com profissionais credenciados. Ele vai chamar o profissional vai fazer o reparo necessário. Além disso, ele pode transferir esse título dele para um outro imóvel, se ele desejar. Supondo, mudou para aquela casa, não se adaptou, quer mudar para outro imóvel, ele não vai ter perda nenhuma, ele pede a transferência para a imobiliária libera daquele imóvel, calciona para outro. Isso sem custo nenhum, é uma facilidade também. Transferência de titularidade. Essa transferência de titularidade, eu costumo dar 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. O titular é o inquilino, né? Em que circunstâncias ele transfere o título que está no nome dele, em que ele comprou, para outra pessoa? Um exemplo muito simples. A pessoa, por exemplo, eu posso ser, em vez de ser fiadora com um imóvel para uma pessoa, para um amigo chega para mim e fala, Cristina, eu quero fazer uma locação e preciso de R$10.000, ou que você seja minha fiadora com o seu imóvel para eu locar. E é lógico que eu não quero deixar um imóvel meu como garantia, que é um risco muito maior, mas eu posso emprestar 10 mil para ele, né? E aí, o que é a facilidade, né, a flexibilidade da capitalização? O título pode até sair no meu nome. Sai no meu nome, coloca-se no contrato de locação o meu nome, o nome do locatário, que vai ser o meu amigo, e lá na frente, se eu, num acordo com ele, ele acertar o valor comigo, eu posso transferir esse título para o nome dele. Pode ser feito isso. Um outro exemplo que eu dou são os imóveis comerciais. Vem alguém para abrir aí um galpão comercial, a empresa não está constituída, o CNPJ ainda não tem alvará, não saiu a numeração, e ele precisa alocar com garantia com título. Ele pode fazer o título no nome dele, e quando a empresa estiver constituída, ele transfere o título para essa empresa. Então, tem essas facilidades para o inquilino, que ele pode contar. E ele pode também, além disso, nós temos, como a capitalização trata-se de um produto financeiro, ele tem 12 meses ele contratou o título tem que ter uma permanência de 12 meses, e daí ele reaplica automaticamente. Essa reaplicação acontece sempre. Para quê? Se ele ficar 10 anos no imóvel, não prescrever o título. A nossa tabela é mais suavizada do mercado. Quem conhece aqui os produtos de banco? PIC, Itaú, alguém já ofereceu no caixa, porque hoje eu já fui caixa de banco, mas na minha época eu não oferecia produtos para vender. Hoje você chega no balcão do banco, né? É seguro, bom, enfim, eles vendem o que, né, o gerente oferece, fala, olha, faça isso, coloca. Bom, ele tem uma tabela, como eu disse, suavizada, e se ele precisar resgatar o título antes do prazo, ele nem é obrigado a resgatar antes do prazo, que a gente pode liberar, ele pode esperar o prazo. Mas no primeiro mês, se ele tiver que resgatar o título, ele já recebe praticamente 90% do que ele aplicou. Porque é um produto financeiro a capitalização. Então, se ele resgata antes do prazo de 12 meses, ele teria uma perda financeira. Mas aqui é a menor perda do mercado. Tá? Agora, ele é obrigado a resgatar com perda financeira? Não, gente. A ideia do título não é, inclusive, trazer algum prejuízo para o inquilino. E sim, se ele quiser aguardar o prazo de 12 meses, ele pode resgatar o título no final e receber 100%. Cancelar a reaplicação. Você é só pedir para o... Você tem algum corretor? Não, aí não reaplica, aí quando ela for sair, ela recebe o 100%. Isso... Tá? A empresa é muito flexível com isso. Tá? Às vezes, a gente está em cima do prazo, está reaplicando, a gente consegue reverter e pagar 100%. Então, vocês fiquem bem tranquilos com isso, porque a empresa trabalha a favor de vocês, principalmente quando o inquilino se torna inadimplente. Imobiliárias, né? Nós já falando de alguns benefícios para vocês, né? A rapidez do produto se reflete tanto para o inquilino como para a imobiliária.
Aumento de negócio, sem dúvida, gente. Consegue alugar melhor agora com mais de 3 opções de garantia ou antigamente que era uma garantia só? Eu acho que assim, há uma virada no jogo, né? A imobiliária ficava um pouco, uma palavra não muito legal, mas refém, né, das condições, né, de garantias, e hoje não. Hoje ela tem aí as oportunidades diferentes, né, para mostrar. Ela tem opções que permitem, inclusive, ela diminuir o risco dela. Porque, na realidade, todas as 3 garantias, e não é porque eu vim falar de capitalização que eu vou dizer que eu tenho um produto milagroso, mas todas as 3 garantias correm riscos. Todas elas estão pertinentes de risco. O que cabe avaliar é o que me dá menos risco, né? Eu sempre dou aquela... O fiador, ele é muito importante para vocês, sem dúvida. Mas a gente pensar na figura do fiador, né? Se você, no momento da contratação, ele é uma pessoa, depois ele está com restrição, aquele imóvel dele ele está em litígio, ele está em separação. O que acontece? Aumentou teu risco lá. Talvez você não tenha aquele imóvel de 200, 300 mil ali, que você achava que você poderia entrar com uma execução com ele, ele pode não estar mais. Eu vou tentar acionar, obrigar ele, pressioná-lo, a ponto dele pressionar o inquilino, que talvez seja o irmão dele ou o primo dele, para ele pagar. Mas se ele tiver com o nome no Serasa, se ele tiver com alguns problemas, ele também não vai te ajudar nessa demanda de cobrança. Isso é uma realidade. Né? Então, o que acontece? Risco tem. E quando se trata de fiador, e é essa diferença mesmo que a gente fala em relação às outras garantias, se você tiver que entrar com um processo de ação de despejo, do fiador você tem que pagar as custas e os honorários advocatícios, né, sem custo nenhum. O teu cliente, que é o proprietário, vai estar sem nada, porque você não, né, não sei qual o acordo que você fez com ele, mas se você não fez um aluguel garantido, você não tem os valores para estar ressarcindo para ele. Então, o que acontece com a imobiliária? Ela acaba gerando um prejuízo para ela, que ela vai ter que entrar com a ação de despejo, essa ação é cara, é demorada, e o pior... Quando é uma ação de despejo que é com o fiador, o inquilino ele fica no imóvel, uma ação aí de 6 a 1 ano. Aqui já falaram para mim que até 2 anos uma ação de despejo aqui. Isso é verdade mesmo? É muito demorado aqui? Ou chega a diminuir, ou depende da comarca. Eu já ouvi falar que chega até 2 anos, né? Enfim, já teve problema com... infelizmente, ainda a gente tem uma gestão um pouco morosa, depende da comarca que cai, se ele aceita, liminar, ou se ele não aceita. Mas, enfim, se você pensar que, nesse período todo, o inquilino está dentro do imóvel, ele está feliz? Não. A hora que ele sai do imóvel, depois de um litígio, o que acontece com o imóvel? Está destruído, né? Ele está com raiva, ele tem raiva da imobiliária, porque eu até falo uma coisa que é nosso cliente, a gente precisa dele, né? O inquilino, sem dúvida, as imobiliárias, né, não teriam giro de locação se não existisse o inquilino, mas ele se transforma, né, gente? Ele é uma coisa na hora da locação, vocês podem me falar muito melhor do que isso, e na hora da rescisão é uma briga. Isso é muito claro, certo? Então, quando eu venho falar aí de outras opções de garantia, o que eu quero dizer para vocês? O trunfo do título, e todo mundo fala, nossa, mas como deu certo essa capitalização, né? O que é? Porque é dinheiro. E eu mexo com o quê? Com o dinheiro do inquilino. E aí eu mudo o perfil do inquilino. Um exemplo bobo para vocês, mas que eu tenho certeza que vocês vão lembrar do que eu estou falando. Hoje eu moro em Campinas, como eu falei para vocês, e eu pago aí um seguro absurdo, né? Em Campinas, meu carro já foi roubado umas 2, 3 vezes. Não levaram o carro, mas leva pneu, leva step, som, enfim. Eu onde pago um seguro carro? Se alguém falasse para mim que ia devolver no final do ano, né, o valor de dinheiro que eu pago de seguro, se meu carro tivesse em plenas condições, o que ia acontecer com o meu carro? Jamais eu largaria na rua, lavava toda semana, coitado, não vê água faz um tempo. Esse é outro cuidado. Quando você loca um imóvel com um título de capitalização, é exatamente isso que acontece. A relação do inquilino com o imóvel é outra. Estou falando de comportamento. Por quê? Porque eu estou mexendo no dinheiro dele. Né? E aí, mais uma vez, o que acontece? Se ele sabe que ele é um bom inquilino e que ele, entregando o imóvel em perfeitas condições, ele recebe o dinheiro dele de volta, a relação dele com o imóvel é outra. Você vira, é uma mudança. E assim, por isso que quando eu falar de riscos, aí eu diminuo e aí você começa a atender melhor o proprietário. Porque o proprietário, e eu já tive depoimento de proprietário me falando assim, Cristina, olha... o título me deixou inseguro no começo. Mas agora, quando o inquilino sai, se ele não pintou, eu tenho dinheiro na mão para pintar. Eu tiro 2.000 do título, 3.000 que seja da minha pintura, e já tenho, e roda mais rápido, porque ele negocia, ele não quer perder todo o dinheiro dele. Então, se eu fosse hoje falar qual a maior vantagem, vocês têm poder de negociação. O dinheiro,
Né, Marcelo? É como se o seu dinheiro estivesse comigo. Eu falo, eu faço ou eu não faço o que for devido com ele, se você não cumprir os acordos. Bom, reaplicação automática, eu havia falado para vocês, o título reaplica para não... Todo ano, lembra da tabela de deságio? Ela fica sendo válida. Por que tem que reaplicar título de capitalização? Para não prescrever. Tá? Algumas regras de capitalização. Se esse título ficar parado, cancelar a reaplicação, ele ficar parado por 5 anos, ele prescreve. Então, ele tem uma validade aí reaplicando de 10, 15, 20, enquanto estiver reaplicando, ele está válido. Tá? Eu tenho a vigência aqui de 12, 15 meses. Vocês têm respaldo legal quando cobram mais de 1, 2, 3, 10 aluguéis que vocês estejam cobrando. Respaldo legal. Isso é a lei do inquilinato, lei 8245, artigo 37, fala das disposições das garantias. E o que ela vai mencionar nessa disposição aqui? Caução em dinheiro, 3 aluguéis em conta de poupança, título de crédito, que, no caso, a capitalização, não é mencionado. Então, eu já ouvi falar que tem inquilino que fala, mas você está fora da lei do inquilino. Não, não está, não. Está dentro da lei do inquilinato. Esse é um respaldo legal importante para vocês. Amplos poderes na hora do resgate. O inquilino resgata o título sozinho? Vocês já ouviram falar que algum inquilino resgatou o título sozinho? Vocês vão acreditar, teve até um caso aqui, né, Ale, de Piracicaba, foi lá em Campinas, a inquilina para resgatar o título sozinha. Chegou lá, era uma sexta-feira, e não é história de pescador nem de vendedor. Era uma sexta-feira, a inquilina veio, era mais ou menos umas 5h30 da tarde, quase o horário que eu estava saindo. Ela chegou desesperada, falando uma história, mostrando foto. O que aconteceu? Vou fazer um breve resumo. Ela tinha um título de 15 mil, e a imobiliária fez a vistoria final, e os armários, aqueles armários caros da Bom Tempo, os armários planejados do quarto, estavam com as gavetas todas destruídas, assim, quebradas, caídas. E aí a imobiliária fez um orçamento para ela que dava em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 para ela pagar. Nossa, ela veio, ela mostrava foto para mim, dizendo que a imobiliária teria quebrado as gavetas para poder receber. Quer dizer, ela veio com uma história, ainda falou assim para mim se eu dormia tranquila, porque primeiro ela chegou muito brava, eu a acalmei ela, sentei e falei, olha, minha senhora, senta, acalmei, conversei, porque a ideia dela nos procurar era dizer o seguinte, vocês têm, o título é meu, vocês têm que devolver o dinheiro para mim, mas o título ele está calcionado para uma garantia de locação. Então, isso aqui, ó, é real, amplos poderes na hora da garantia, porque está calcionado. Qual que é o lastro disso aqui? Assinado pelo próprio inquilino e pela imobiliária, o contrato de locação. Então, isso aqui é fundamental. O inquilino não resgata o título sozinho. Por mais que ele vá na companhia, que ele nos ameace, porque eles ameaçam a gente, entram na ouvidoria, foi o que eu recomendo. Falo, se tem uma reclamação, entre na ouvidoria, reclame. Eles pressionam bastante a gente, mas não existe, porque existe um contrato, existe uma carta caução em que ele dá o título em garantia. Tá? O resgate, eu pago até 10 dias úteis, vou falar um pouquinho sobre esse processo sem burocracia. É a partir da primeira constatação de inadimplência do inquilino, a imobiliária pode ficar à vontade, vencer o aluguel. Se ela quiser entrar com um processo de resgate do título, é só entrar em contato com a companhia, mandar a documentação, nós vamos orientá-lo com a companhia através do corretor de seguros, mas ela pode entrar a partir da primeira. E, mais importante, baixo índice de ação de despejo. Nossas ações de despejo no Brasil não chegam a 1,5%, 2%. Por quê? Como eu disse para você, existe uma negociação. O inquilino prefere negociar e receber uma parte do dinheiro dele do que deixar entrar numa ação de despejo e, eventualmente, não ter mais esse dinheiro. Tá? Então, eu tenho uma negociação aqui muito grande. As pessoas negociam antes que entrem na ação de despejo. O valor do pagamento do título é o valor integral, de acordo com a tabela de deságio, e a imobiliária se torna fiel depositário do valor com respaldo legal. Até coloquei uma lei do Código Civil aqui para vocês. O que significa? Nesse caso que eu citei para vocês, o título era de R$15 mil, eu tinha aí uma despesa de R$1.500. Só finalizando, no final das contas, depois, ela disse que até tinha um programa, Celso Russomano, tem, né? Tem um programa? Ela disse que ela fez um escândalo, essa moça, e a gente realmente ficou... E assim, eu conheci os parceiros, eu conheci a corretora e a imobiliária. E quando ela me falou quem era, eu falei, nossa, são parceiros idôneos, que trabalham com a gente há muitos anos, quer dizer, não tinha razão
né, dela estar falando o que a imobiliária iria quebrar uma gaveta para que ela pagasse. Afinal das contas, ela pagou, ela assinou a carta, não precisou nem executar o título, porque, nesse caso, a imobiliária poderia ter executado o título por desacordo comercial. Não precisou, ela assinou e o dinheiro foi para ela. E aqui, como que ficaria? Né? Era 15 mil, 1.500, a imobiliária ia resgatar os 1.500 ou os 15 mil? Ela resgata os 15 mil. Era esse o medo da inquilina. Porque, se ela não entrasse em acordo com a imobiliária ia resgatar os 15 mil e ia tirar os 1.500, aí ela poderia tirar mais multa, mais o que tivesse no desacordo e devolver o restante para ela. Ela poderia ser penalizada ainda com deságio e tudo mais. Quer dizer, ela preferiu, então, né, entrar num acordo e receber em cada um com a sua parte. Foi isso que aconteceu. Isso é segurança para vocês. Alguma dúvida? Tem que ter a assinatura do inquilino também para o saque ou não? Não. Ele fala não. É justamente isso, ó, amplos poderes no resgate. Nessa situação, vamos supor que essa inquilina tivesse realmente ido lá no ratinho, levado a gente, e não quisesse assinar. A imobiliária assina, por autenticidade de uma carta, entrega para a companhia e a companhia dá o dinheiro para ela. Dá o dinheiro para ela, dentro da lei. Tá? Vocês não estariam fazendo nada que estivesse em desacordo, porque vocês estão apresentando para a companhia. Né? No caso, a imobiliária ela tinha a vistoria final, as fotos do armário, a assinatura, a entrega das chaves, a disposição dizendo, olha, se houver débitos após, como conta de água, de luz, e estava tudo muito provado. Então, quer dizer, o juiz ia olhar aquilo e ia falar, bom, existe o débito, então é devido. E qual era a caução que ela havia deixado? O título de capitalização. Tá? Locador. O que eu acho importante, a gente já falou isso, mas vale a pena a gente mencionar novamente. Além do inquilino, que é um cliente muito importante para vocês, mais do que ele, tem o proprietário do imóvel, que deixou o imóvel dele para vocês administrarem. E para ele, né? Normalmente ele fica meio desconfiado quando fala de capitalização. Nossa, mas será que isso dá certo? Primeira coisa, eu estou minimizando riscos, né? Como eu falei para vocês, a minha ideia não era chegar aqui e falar assim, eu tenho um produto que acaba com risco. Não. Né? Contrate 3 aluguéis, que é ótimo, o título funciona. Vocês viram que eu fui meio honesta, o número é 6, 10, 12 aluguéis. Depende do que vocês acharem aí que está como risco aquele inquilino para vocês. Porque o mais importante aqui é minimizar risco. Então, quanto maior o valor do título, melhor. Né? E dizer o seguinte, nada mais importante que garantia real em dinheiro. Mas é 10 mil, e se o risco, se ele me deixar mais do que isso? É lógico que pode acontecer isso, mas ainda eu tenho um serviço que vai ajudar vocês também, que eu vou falar logo mais, além dessas facilidades. Tá? Conservação do imóvel, aquele exemplo do carro, para vocês não esquecerem, né? Se devolver o seguro do carro para vocês, eu duvido que vocês vão deixar a esposa dirigir, né? Tem gente que não deixa a esposa dirigir, eu dirijo melhor que meu marido, tá? Não bato, 2 anos sem multa, então, e olha que eu rodo mais ou menos uns 3.000 quilômetros por mês. Resgate de caução antes de qualquer ação judicial, isso é importante. Tá? Eu tenho um serviço de assistência locatícia que nós fazemos a ação de despejo, mas antes de entrar com a ação de despejo, você pode resgatar o título. Necessariamente, você nem precisa usar o serviço. Certo? Caso use o serviço, será cobrado? Não, meu serviço é gratuito. E eu vou falar logo mais dele. Ele é uma cereja do bolo. Tá? É mais uma facilidade que a gente tem para vocês. Até coloquei aquele como novidade, já não é novidade, porque ele já está quase 1 ano com a gente, né? Mas para vocês vai ser novidade. Nós temos assistência locatícia. Né? É uma assistência que compõe 2 serviços. O de cobrança do inquilino antes da ação e a ação de desocupação, a ação de despejo, o ajuizamento desse despejo. Qual que é o diferencial do meu serviço? Primeira coisa, eu faço a cobrança, depois eu tenho um prazo. Esse título tem uma pequena regra, mas é importante tanto para nós da companhia, para poder manter o serviço para vocês, como para vocês também ter um fortalecimento da companhia. Eu preciso que esse título seja pelo menos de R$6.000, tá? Para eu poder dar esse serviço. Tá? Você pode contratar o título de capitalização menor, mas para ter o serviço aqui, eu preciso que o título seja de R$6.000. Está sobre estudo, nós estamos tentando lutar para ver se a gente consegue trabalhar uma outra carteira de caução, mas ainda não posso, é uma tentativa que nós estamos fazendo de ampliar aí um leque de opções para vocês, mas ainda a gente está estudando. Mas, por enquanto, R$6.000, certo?
Você quer acionar, então tem que ter pelo menos 45 dias de atraso, né? Venceu um mês, mais 15 dias, vocês nos acionam. Primeiro aqui, a companhia vai pegar e vai cobrar. Então, vai ligar, mandar e-mail, enfim, todas as informações que vocês passarem no inquilino, a gente vai fazer uma pressão, além da que vocês já fizeram, nós vamos fazer essa pressão de novo, vamos cobrar. Em nome de vocês, vamos estar cobrando ele e cobrando tudo aquilo que vocês nos passarem no formulário, é um formulário que vocês vão preencher. Ah, eu quero que fale que tem aluguel, tem água, tem luz, enfim, o que vocês nos passarem de multa, de tudo, nós vamos cobrar. Cobramos por 15 dias. Se não tiver sucesso essa cobrança, vocês vão nos dizer se eu devo cobrar de novo, mais 15 dias, ou se vocês querem que a companhia entre com a ação de despejo. O que é importante no meu serviço e é o meu diferencial perante até os meus concorrentes em relação a essa ação de despejo. A companhia entra com a ação, certo? Ela vai entrar tanto com o despejo como a cobrança de débitos, caso o título não cubra todo o total da dívida. Supondo que, nessa ação, depois que ele saiu, fechou aí a conta, o título é de 15 mil e os débitos ficaram em 20, esses 5 mil o advogado vai continuar cobrando. Vai ter algum custo para a imobiliária? Não. Então, nesse momento de crise, não é um serviço importantíssimo para vocês, tira uma carga aí, né, de honorários, de advogados, muito importante. Agora, posso ser honesta com vocês de novo, que acho que a gente tem que começar um bom relacionamento desse jeito? Eu, trabalhando há 5 anos com o título, posso dizer o seguinte, o trunfo dele não está aqui na ação de despejo, está na negociação, está nessa cobrança aqui. Tá? Quanto mais rápido cobrar, mais rápido vocês negociarem, vocês se livram, vocês têm o dinheiro que pode servir tanto para pagar os aluguéis em atraso, como para pagar as dívidas, ou como para fazer a reforma, do que deixar entrar numa ação. Então, para nós e para vocês, é muito mais vantajoso negociar e ele sair, eu continuar falando para vocês que a ação de despejo é 2% no Brasil, do que entrar na ação de despejo. Nós sabemos que a ação de despejo não é bom para ninguém, porque uma vez que entra nesse processo, a gente sabe que tem momentos que umas vão rápido e outras duram até 2 anos aí. E é um problema. Mas nós temos o serviço disponível. E para essas despesas tem que ter quantos orçamentos? Não, então, é diferente, porque aqui eu estou falando de um mecanismo assim, esse serviço é todo gratuito e eu preciso de um título de R$6.000, ponto. Se você estivesse falando em seguro, aí é diferente, porque seguro tem cobertura, tem vistoria, é um outro tipo de garantia, o seguro-fiança. É igual o seguro do carro mesmo. Se você bateu, você vai ter a vistoria para ver quais os reparos e o que foi contratado que você vai receber. Mesma coisa de casa. Se você contratou o seguro para casa, ele vai cobrir X de aluguéis, o valor de água. Diga. Não tem no final não tem um valor que nem você explicou o caso das gavetas. Ela disse que tinha gasto 1.500. Eu quero saber, num caso desse, essas despesas, se tem um orçamento, 2, ou como que procede? Entendi. Não precisa dos orçamentos. Não, você vai mandar para mim que aquele é o valor do débito, mas eu não preciso de um orçamento de 3 profissionais, por exemplo, para dizer para te liberar o dinheiro. Não preciso disso. Eu tenho um modelo de carta. Esse modelo de carta chama execução de caução, e eu tenho uma modalidade que é por débitos existentes ou desacordo comercial. E aí você vai me apresentar essa carta, né, que tem os dizeres que está executando, e uma lista dos débitos que você está cobrando dele. Mas essa lista, necessariamente, eu não tenho vistoria, como comprovar nada. Você está me assinando aquilo, me dizendo, existe essa dívida. Tá? É lógico, eu já tive inquilino que fez a pergunta, mas e se a imobiliária cobrar coisa errada? A imobiliária, olha, minha vasta experiência, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, não faz. As imobiliárias estão aí, são pessoas jurídicas, idôneas, e sempre, assim, tem as vistorias iniciais, sinais, estão cobrando tudo dentro do que é justo mesmo. Então, para o inquilino, e também, se não tiver, como é que chega na frente do juiz, né? Para falar, não tem ou não tem? Então, quer dizer, é uma coisa que não acontece nesse tempo todo que eu estou, mas temos a assistência locatícia disponível, que é um serviço que vem ajudá-los no momento em que despesa menos é melhor ainda, mas o título precisa ser pelo menos no valor de R$6.000.
Tá? Essa campanha, ela está aqui, eu vou mostrar para vocês, mas ela não está valendo mais porque foi até dezembro. Mas o que eu quero dizer com ela? A companhia, ao longo do ano, realizou várias campanhas de incentivo para a imobiliária, né? Eu tenho o corretor de seguro, que é uma parceira, é muito importante a gente ter essa parceria, porque eles estão aí, eles são mais um braço de atendimento que ajuda a gente no dia a dia com vocês. Tá? Mas a gente tem uma proximidade muito grande com as imobiliárias, porque a gente entende o seguinte, onde que está o inquilino? Na imobiliária. Ele vai no corretor de seguro? Não, ele vai na imobiliária. Quem que tem que falar do produto? Quem que tem que saber explicar? Quem que faz o primeiro atendimento? São vocês, normalmente a atendente de vocês, né? O corretor de imóveis que vocês têm contratado. E esse corretor precisa, às vezes, de um incentivo. Então, a gente tem vários incentivos. Esse aqui, olha, que foi interessante... Nessa campanha, ela foi de setembro a dezembro, né? Ela tinha prêmios de 50 a 400 reais. Ó, emitiu o título de 2 a 20 mil, ganhava um vale de 50, por emissão e título pago, né? Quem emitiu aí, eu tive casos de 70 mil, que não é impossível, por incrível que pareça, gente, todo dia eu olho na relação de títulos pagos no Brasil, eu tenho títulos de 50 mil, 60, 70 mil. Recebia 400 reais. Ela podia tirar tanto isso em dinheiro como em prêmios. Tá? Essa é uma campanha que nós destinamos para a imobiliária. E, mais do que isso, valorizando o funcionário de vocês, né, que é um incentivo de venda para eles, nós tínhamos um incentivo de venda também para a imobiliária, que era essa cafeteira. A imobiliária que apresentasse para a gente aí 2 propostas por mês, pensa bem, 2 propostas de capitalização por mês, em setembro, outubro, novembro e dezembro, foi contemplada com uma cafeteira, nessas moderninha aí, Nespresso, que vem com aqueles... sachês, acho que até o sachê mandou, né, Alê? Acho que vai chegar semana que vem. E agora, para 2016, nós estamos esperando, eu estou em fevereiro numa convenção em que a gente já vai saber todas as novidades para passar para vocês, né? Isso aqui, gente, eu acho que é parceria, é complemento. Talvez o meu gerente chega para mim, né, o meu diretor, isso aumenta a venda, isso aumenta o relacionamento, aumenta a credibilidade com vocês. Então, a gente luta muito para que tenha, né, campanhas o ano inteiro, e isso realmente vai ter, que é uma valorização do profissional. Porque a gente trabalha com corretor que comercializa o produto por sua vez, né, ele tem os ganhos deles, mas a imobiliária nada mais justo que participar disso também. Tá? E essa foi uma campanha muito legal. Eu tenho imobiliárias, eu tenho atendente aí que tirou quase um salário a mais com isso. E ficou muito satisfeita. E aí ela está satisfeita por vender um produto rápido, bom, enfim. E a gente acaba colaborando com o dia a dia. Bom, finalizando, o processo é muito simples, né? O locatário interessado, né, fala com, né, o imóvel, tudo, preenche uma PSTC, parece programa político, mas é proposta de subscrição de título de capitalização, carta calção, onde dá aí o nome da imobiliária, que vocês podem calcionar direto para vocês. Colhe as assinaturas, que não precisam ser reconhecidas firma, tá? A assinatura é simples na proposta e na carta. Entrega de ficha de compensação, o boleto. Outra vantagem do meu produto, além de não precisar, na entrada, reconhecer firma, eu também não tenho data no meu boleto. Ele é contra apresentação, porque caso o inquilino não pague no dia, ele pode pagar no outro, não precisa emitir outra proposta, né? Confirma o pagamento com a sua América, depois que entrega o boleto, e depois entrega as chaves aí para ele. Pode entregar sem mandar a proposta para a companhia? Pode, desde que depois entregue assinado, não tem problema nenhum, né? Pagou o título, está valendo. Tá? Pagou o título, está valendo. Foi distribuído um material para vocês. A gente tem aí, além desse incentivo, a gente faz várias ações com as imobiliárias. Nós temos uma ação que nós intitulamos, que chama Cap Day. Tá? O Cap Day, depois o Alexandre, se quiser falar aqui, que ele é o rei do Cap Day nosso, ele faz umas ações que eles vão até as imobiliárias, com sorvete, é surpresa. Chegamos na imobiliária, leva um tacho de brigadeiro para os funcionários, ou sorvete, ou sorteia alguma coisa, ou faz um mini quiz, que é bem legal, porque o mini quiz é uma brincadeira que a gente faz, é um jogo. Já participaram de quiz? Perguntas e respostas, acertou, ganha prêmio, que deixa o pessoal com o produto na ponta da língua. A gente tem
tem várias ações aqui. Mas o meu recado era esse, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Se eu puder, a gente faz as visitas para vocês. Se precisarem que eu faça um treinamento para a equipe, aliás, eu acho que o que mais funciona são treinamentos, né? Como vocês viram, eu tenho uma formação em licenciatura. Eu nem imaginava que hoje eu ia estar fazendo treinamento, eu imaginei que eu fosse dar aula, mas para mim isso é uma mesma coisa, né? A aula, o treinamento. Por que é importante, gente? Quanto melhor o inquilino está informado do produto, que vocês conhecerem o produto, mais fácil vocês conseguem aí fechar uma venda. Porque o inquilino, hoje a gente sabe que a concorrência tem para todos, para nós também da companhia tem, para vocês também. Então, o inquilino bem informado, ele já vai decidir, vai falar, opa, é esse produto, é isso que eu quero fazer. Então, a função nossa é essa, tá sempre com treinamentos, renovando. Nós vamos, ao longo do ano, trazer algumas novidades, não só eu falando do produto, mas nós temos profissionais aí que são graduados em Direito Imobiliário, falando de mercado. Nós vamos trazer outros tipos de palestra aqui do Cresce. Esperamos ter um público maior, né? Mais ou menos vamos ter. Está no começo do ano, estamos esquentando os tambores. Mas eu fico à disposição. Eu atendo todo o interior paulista. Eventualmente, vocês vão ver mais o Alexandre por aqui, a Dani. Nós temos os gestores deles também para atendimento. Mas contem com a gente, tem os nossos contatos. Precisar de treinamento, estamos à disposição.